Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 22, Bereia e Atenas. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar aos irmãos que esse é apenas um resumo que eu faço. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, Bereia e Atenas. Em Bereia, Paulo encontrou judeus dispostos a pesquisar as verdades por ele ensinadas. A respeito deles, declara o relatório de Lucas. Estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Então nós vemos aqui um exemplo lá na igreja primitiva, esses que eram mais nobres que os de Tessalônica, e um exemplo para nós hoje também, onde devemos, sempre que ouvirmos a palavra, fazer como os bereanos, abrir as escrituras, pegar a nossa palavra e examinar e buscar e compreender e comparar textos, buscando o entendimento real da palavra de Deus, não deixar que sejamos levados por líderes religiosos, por pastores ou por quem quer que seja. Sempre examinar nas escrituras. A mente dos bereanos não se achava limitada pelo preconceito. Estavam dispostos a pesquisar a veracidade das doutrinas pregadas pelos apóstolos. E aqui nós vemos um outro exemplo dos bereanos. Não estavam... Não estava limitada pelo preconceito. Ou seja, eles ouviam sem ter uma preconcepção, sem ter uma ideia anterior. Eles ouviam como se eles... ignorando todo o passado deles, ignorando tudo aquilo que eles conheciam. Eles ouviam e então eles iam pesquisar. Eles iam olhar nas escrituras para ver se aquilo realmente se achava correto. Estudavam a Bíblia não por curiosidade, mas para que pudessem aprender o que havia sido escrito a respeito do Messias prometido. Não é curiosidade que nos leva à Bíblia. É para a busca do verdadeiro conhecimento, para aprender. Aprender de fato. Quando nós aprendemos uma coisa, nós não esquecemos ela. Aprender a andar. Ninguém esquece como se anda. Você pode ficar impossibilitado de andar. Você pegar uma doença, algum acidente, alguma coisa, uma paralisia, te impossibilita de andar, mas você não esqueceu como é que se anda. Mesma coisa que todo mundo fala, andar de bicicleta. Depois que você aprende, você não esquece. Falar, depois que você aprende, você não esquece. Pode ser que aconteça algum problema que você não consiga mais falar, mas você não esquece como se fala. Devemos estudar e buscar compreender as escrituras para de fato aprender, para que ela jamais saia da nossa mente, para que jamais esqueçamos, para que possamos compreender e ensinar ao nosso próximo. Diariamente ensinavam os relatos inspirados e, ao compararem texto com texto, anjos celestiais colocavam ao lado deles, iluminando-lhes a mente, impressionando-lhes o coração. Então nós vemos que as hostes celestes se colocam ao nosso lado quando nós nos predispomos a estudar, comparar textos, olhar de fato para a Bíblia, não ler por ler. Meu olho está ardendo bastante. Não apenas ler por ler, mas quando nós buscamos de fato entendimento, os anjos celestes se colocam ao nosso lado para que possamos compreender, eles vão nos auxiliando, o Espírito Santo vai guiando o nosso entendimento através da palavra. E isso vai causando impressões no nosso coração, vai causando marcas, vai ficar marcado, verdadeiramente selada a palavra de Deus em nós. Onde quer que as verdades do Evangelho sejam proclamadas, os que honestamente desejam proceder em retidão serão levados a exame diligente das Escrituras. Aqueles que de fato querem andar em retidão, querem fazer a vontade de Deus, quando a verdade de Deus é proclamada, eles vão aonde? As Escrituras, eles vão buscar a verdade, eles vão tentar compreender aquilo que está sendo passado. Será que isso é de fato verdade? Vou olhar nas Escrituras, vou examinar, o Espírito Santo vai me guiar, os anjos estarão ao meu lado para me conduzir no entendimento.
Eu não consigo compreender as Escrituras sozinho, sem orientação do Espírito Santo me guiando. É impossível. Se nas cenas finais da história da Terra, aqueles a quem são proclamadas verdades decisivas seguissem o exemplo dos bereanos, examinando diariamente as Escrituras e comparando com a palavra de Deus as mensagens a eles levadas, haveria hoje um grande número de pessoas leais aos preceitos da lei de Deus. Se as pessoas de fato pegassem o que ouvem e examinassem as Escrituras. Verdade sobre o sábado. Está nas Escrituras. Por que as pessoas rejeitam? Porque elas não vão olhar. Porque elas confiam naquilo que o pastor diz, naquilo que os líderes estão dizendo. Porque elas têm um preconceito com relação às coisas. Porque como é que eu vou fazer para trabalhar no sábado? Com relação à alimentação, à carne de porco, pegando só as carnes impuras. Não estou nem falando da reforma de saúde por completo. Carnes impuras. Carne de porco, frutos do mar. Por que as pessoas não param com isso? Está escrito, a gente ensina. Porque ela já tem um preconceito. As minhas vontades, o meu querer. Eu não quero abandonar aquilo que eu gosto. Eu não vou nem estudar. Aí quando estudo eu pego um texto fora de contexto. Pego lá Atos 10, se não estou enganado. Quando o lençol desceu do céu. Pego quando Jesus fala que o que entra pela boca não contamina, mas aquilo que sai. E as pessoas pegam um texto isolado e falam, olha aqui, e não lê o capítulo inteiro, não compara com outros textos para conseguir compreender a verdade. As pessoas que não estão de fato buscando, pessoas que não estão aqui, honestamente desejando proceder em retidão. É esse o ponto. As pessoas que não escutam a palavra de Deus, elas não estão honestamente desejando proceder em retidão, não desejam de fato seguir a Deus. Muitas vezes, quando essas pessoas falam, não, mas eu sigo a Deus, eu amo a Deus, é justamente aquilo. Para minha consciência ficar tranquila, eu falo que sigo, mas eu não vou nem buscar. Muitas pessoas elas não querem nem contato com a Bíblia, porque sabem que se tiver contato elas vão ter que fazer, ou seja, já estão rejeitando, porque quando nós não estudamos, não buscamos compreender as verdades e assim já rejeitamos antes de conhecer, nós seremos julgados como se tivéssemos conhecido. Mas quando são apresentadas verdades bíblicas impopulares, muitos se recusam a pesquisá-las. Ou seja, quando algo é impopular, quando algo não é desejável, não vou nem na palavra. Essas pessoas recusam ir à palavra. E aqui é um alerta para nós. Quando chega uma mensagem de quem quer que seja, no púlpito, na internet, eu tenho que o quê? Ir na palavra, eu não posso. É uma palavra que vai contra aquilo que eu acredito, contra aquilo que eu aceito, eu vou o quê? Na palavra, ver se tem fundamento para aquilo, ver se eu consigo extrair ali verdadeiras lições, se aquilo é verdade ou não, ou até se eu posso aprender outra coisa daquilo. Às vezes o que eu ouvi não era de fato verdade, mas eu tirei uma outra lição dali, porque eu fui na palavra. Embora incapaz de refutar, os claros ensinos das Escrituras manifestam extrema relutância em estudar as evidências oferecidas. Não conseguem refutar, ou seja, eles veem que não tem argumentos contra isso. Aquilo de fato é verdade, o que você está falando é verdade, mas eu não vou estudar. Não quero evidências, não quero saber. Eu rejeito antes mesmo de conhecer. É isso que o mundo tem feito e é isso que eu e você podemos estar fazendo quando não buscamos a fundo estudar e compreender a palavra de Deus. Quando ouvimos a mensagem da reforma de saúde e não vamos nas Escrituras olhar para ver onde isso se encontra. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Quando nós rejeitamos simplesmente porque não gostamos da mensagem, significa que estamos fazendo como essas pessoas que não desejam prosseguir retamente seguindo a Deus. Não é honesto o seu desejo, não é sincero o desejo de seguir a Deus. Alguns presumem que mesmo sendo essas doutrinas verdades incontestes, pouco importa aceitarem ou não a nova luz. Apegam-se às fábulas agradáveis usadas pelo inimigo para desviar as pessoas. Mesmo sendo uma verdade incontestável, não dá para contestar, isso é uma verdade. O sábado não dá para contestar, isso é uma verdade. Então o que eu faço? Eu me agarro às coisas que o mundo me oferece, às fábulas do inimigo, para nos derrotar, para nos destruir. Me cego, assim são suas mentes cegadas pelo erro e ficam separadas do céu. Eu escolho me cegar para não ver a verdade, para continuar no meu mundo de ilusão, porque não desejo honestamente seguir a Deus, fazer a vontade de Deus. Todos serão julgados de acordo com a luz que tem sido dada.
o Senhor envia seus embaixadores com a mensagem de salvação, e aos que a ouvem, ele faz responsáveis pela maneira por que tratam a palavra de seus servos. Os que sinceramente buscarem a verdade pesquisarão cuidadosamente, à luz da palavra de Deus, as doutrinas a eles apresentadas. Aqueles que sinceramente buscarem a verdade irão estudar, irão pesquisar nas Escrituras, cuidadosamente, olhando o texto, comparando com textos, não tirando verdades isoladas, não querendo colocar a sua vontade sobre a palavra de Deus. É assim que devemos agir. E é assim que muitas vezes não agimos. Muitas vezes nós vamos para o culto, ouvimos uma mensagem, às vezes agrada, às vezes não, e nem procuramos olhar nas Escrituras para ver se aquilo é verdade. Às vezes eu nem levo a Bíblia para o culto, nem no celular. Às vezes quando eu levo eu não abro. E quando eu abro eu não leio. Devemos buscar diligentemente. Quando eu saio do culto, quando eu volto para casa, eu guardo a Bíblia lá e ela vai ficar lá até o próximo culto. Eu tenho que estudar, tenho que olhar aquilo. Uma vez eu estava visitando uma igreja, a igreja de Serra Negra, no interior de São Paulo. E eu vi uma mulher com um caderninho anotando as coisas do culto, os versos. Ela anotava, dava um título pro sermão e ia anotando os versos. Às vezes o pregador fala o título. E aí eu perguntei para ela, ela fala para quê? Porque teve uma vez que eu queria lembrar umas passagens do culto e não lembrava. Então eu comecei a anotar os versos. E eu comecei a fazer parecido. Eu comecei a fazer, um tempo depois, eu gravava os sermãos em áudio. Eu sempre começava o sermão, eu ligava o gravador do celular e ficava gravando. Tenho mais de 100 sermãos gravados. E depois, às vezes, ia lá e olhava. Via de novo. Enfim, devemos buscar o entendimento cada vez mais aprofundado das Escrituras. Não ficar com o raso, o superficial. Os inimigos de Cristo não puderam impedir o avanço do Evangelho, mas conseguiram tornar a tarefa dos apóstolos extremamente difícil. Embora em face da oposição e conflito, Paulo prosseguia firmemente determinado a executar o propósito de Deus. A vida daquele que deseja levar o Evangelho à frente não é fácil. Principalmente para levar o Evangelho à frente. Vai haver oposição, vai haver luta. Mas devemos fazer como Paulo, tomar o exemplo. Seguir firmemente, determinado a executar o propósito de Deus. É propósito de Deus que essa luz seja dada a todo mundo. E eu devo fazer isso com a minha vida. Terminou aqui a passagem de Bereia, vamos iniciar agora a passagem em Atenas. Seu coração se comoveu de piedade pelo povo de Atenas, que apesar de sua cultura intelectual, era ignorante do verdadeiro Deus. Pessoas inteligentes, pessoas cultas, mas que não tinham um conhecimento verdadeiro. O que eles tinham era pó, não servia para nada. Vendo a magnificência de Atenas, ele compreendeu que seu poder sedutor sobre os amantes da arte e da ciência. Aqui é um ponto importante. O poder sedutor da arte e da ciência. E não é exatamente hoje assim. As artes que fascinam o mundo, as pessoas admiradas pelas artes, pela cultura. Tem outras passagens aqui sobre cultura. Não vamos conseguir ler tudo de Atenas. Então, nós vemos aqui que as artes, a cultura, a ciência, elas fascinam o povo. Então, quando nós vemos filmes, séries, novelas, essas coisas são o quê? Artes, cultura. Não é arte. Cinema não é uma arte. Fotografia, a gente vê paisagens, lugares belos. Todas essas coisas são artes, são culturas. E todas essas coisas são sedutoras ao mundo. Elas me atraem ao mundo, elas me aproximam do mundo. E conforme eu vou ficando próximo ao mundo, eu vou me tornando cada vez mais ignorante de Deus. E a ciência? Quantas pessoas não colocam hoje a ciência? Darwin falando que ciência, evolucionismo é ciência. Mas eu não tenho fé suficiente para acreditar que em um infinito de possibilidades foi acontecendo aos poucos, durante milhares e milhares de anos, até formar vida. Eu não tenho fé suficiente para isso. A minha fé me diz que uma mente superior, Deus, criou tudo como é. Inclusive a gente não consegue retroceder na evolução, né? Você não consegue pegar numa involução. Qual seria o passo anterior do ser humano?
Porque o olho, pegando várias partes do olho, o que ele era antes de ser olho? O que ele servia antes de enxergar? Como é que ele passou a enxergar? Qualquer coisa que você tira do olho, ele já não vê mais. Qualquer coisa que você tira do sistema auditivo, você já não ouve. Sistema respiratório, como é que você respira se tirar alguma coisa? Da fala. E por aí vai. Tantas coisas que não são explicáveis, inclusive não é possível nem reproduzir em laboratório. A verdadeira ciência nos aproxima de Deus. A verdadeira ciência nos aproxima de Deus. Mas a ciência do mundo, as artes, a cultura do mundo nos afastam de Deus e nos imergem nesse mundo. São sedutores deste mundo. Logo viram que ele tinha um conhecimento superior mesmo ao deles. Agora os atenienses, vendo que Paulo tinha um conhecimento superior ao deles, sua capacidade intelectual impunha respeito aos letrados, ao passo que seu fervoroso e lógico raciocínio e seu poder de oratória captavam a atenção de todo o auditório. Seus ouvintes reconheciam que ele não era nenhum aprendiz, mas era capaz de enfrentar todas as classes com argumentos convincentes em favor das doutrinas que ensinava. Por que Paulo era tão superior a eles intelectualmente? Porque Deus o estava guiando, Deus conduzia suas palavras, Deus conduzia seus pensamentos, seus atos. Então, ele conseguia, vamos dizer assim, destruir aquelas pessoas no argumento. Elas não tinham como contra-argumentar contra a verdade que ele estava ensinando. Não tinham como refutar verdades irrefutáveis. Ele não foi posto em silêncio pela ciência, nem pela ironia dos filósofos, e quem, convencendo-se de que ele estava disposto a concluir sua missão entre eles, e apesar dos riscos a contar sua história, decidiram ouvi-lo com boa disposição. Nem mesmo a ciência pode refutar a Deus. A ironia, as pessoas usando da sua sabedoria humana para tentar refutar a Deus, para tentar negar a Deus. Mas é impossível, você acaba ficando em silêncio. Ali, afastados do ruído e agitação das ruas apinhadas e do tumulto e da discussão promíscua, o apóstolo podia ser ouvido sem interrupção. Ao seu redor reuniam-se poetas, artistas e filósofos intelectuais e sábios de Atenas. E aqui um ponto importante, quando eu li isso, eu já lembrei que isso aconteceu comigo, algo, vamos dizer assim, parecido. Estava tentando ter um estudo com uma pessoa, mas uma pessoa dentro da casa surgia e aparecia sempre como ruídos, sempre para atrapalhar. Sempre que vamos falar de Deus, sempre que vamos dar um estudo, devemos abafar os ruídos de fora. Isso é extremamente importante para que os nossos ouvidos e nossos pensamentos estejam todos focados na palavra de Deus. E aquela pessoa que estava lá ficava fazendo gracejos, fazendo ironias e atrapalhando o estudo. Era um estudo importante, estudo de Daniel. E isso atrapalhou. E a pessoa não teve a instrução necessária naquele momento, que poderia ter mudado a vida dela, aproximá-la de Deus. E todas as vezes que eu tentei voltar ao assunto foi difícil, oportunidades perdidas por causa de ruídos. Devemos tomar muito cuidado com isso, devemos ser sábios nesse ponto. Já 18 minutos, eu vou pular para os 3 últimos parágrafos que são importantes. Muitos dos mais eminentes homens do mundo, doutos e estadistas, nestes últimos dias volver-se-ão da luz, porque o mundo, por sua própria sabedoria, desconhece a Deus. Entretanto, os servos de Deus deverão aproveitar cada oportunidade para comunicar a verdade a estes homens. Devemos aproveitar cada oportunidade para ensinar a verdade aos homens. Certo, camaradinha? É isso aí. Devemos aproveitar cada instante para ensinar a verdade de Deus ao mundo. Entretanto, os servos de Deus... Aqui, já pulei. Alguns reconhecerão sua ignorância em relação às coisas de Deus. Não pode gritar. Alguns reconhecerão sua ignorância em relação às coisas de Deus e assentar-se-ão como humildes e discípulos aos pés de Deus, aos pés de Jesus, o mestre por excelência. Alguns irão reconhecer que são ignorantes e que precisam do conhecimento divino. E assim sendo, eu e você devemos ser os portadores de luz dessas pessoas. Devemos levar a Deus a elas, Cristo a elas. E quando elas sentar-se reconhecendo sua ignorância, devemos ser, assim como elas, humildes, para ensinarmos de coração para coração,
com humildade, não achando que somos melhores por ela porque sabemos algo a mais, mas nos colocamos em igual nível com todos e agora trazemos a Cristo para nos ensinar, para nos conduzir. Em cada esforço para alcançar as mais altas classes, o obreiro de Deus necessita de forte fé para que possamos alcançar a essas pessoas. Precisamos de forte fé. As aparências podem parecer desoladoras, mas na hora mais escura, a luz do alto. A força dos que amam a Deus e a Ele servem será renovada cada dia. A nossa força será renovada a cada dia, porque Deus é conosco, porque Deus nos conduz, porque em meio mesmo às dificuldades, em meio mesmo às provações, em meio às lutas, tudo isso iremos estar sustentados em Deus. A mente do infinito está posta ao seu serviço para que ao executarem seu propósito, não cometam erro. A mente do infinito está posta ao seu serviço. A mente de Deus à nossa disposição para não cometermos erro, para não falharmos na missão de levar o Evangelho a todos que estão ao nosso redor. Mantenham esses obreiros firmes até o fim. O princípio de sua confiança, lembrando-se de que a luz da verdade de Deus deve brilhar em meio às trevas que envolvem nosso mundo. A luz de Deus deve brilhar neste mundo em trevas, neste mundo caído. E para a gente encerrar o último texto, a fé do consagrado obreiro tem de resistir a cada prova que o alcance. A nossa fé tem que resistir a tudo. E se ela estiver firmada na rocha, com um firme fundamento, um fundamento perfeito, um fundamento nas Escrituras, um fundamento em Cristo, naquilo que nós vimos ontem, na vida de Cristo, desde o princípio das Escrituras, lá em Gênesis 3, até Apocalipse, quando Jesus retorna, se nossa fé estiver firmada nas Escrituras, ela não será abalada e ela vai resistir a cada prova. Deus pode estar disposto a outorgar a seus servos toda a fortaleza de que precisem. Está me dando a Bíblia fechada porque ele quer abrir uma Bíblia nova. Não, essa Bíblia não agora. Deus pode estar disposto a outorgar. Não sobe aqui que senão vai cair o computador. A outorgar aos seus servos toda a fortaleza de que precisem e dar-lhes a sabedoria que suas variadas necessidades imponham. Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que for necessário, será nos concedido para levarmos a obra avante. Ele fará mais que cumprir as suas altas expectativas do que nele põe sua confiança. Fará mais que cumprir as mais altas expectativas naqueles que põem a sua confiança. Aqueles que põem a confiança em Deus terão suas expectativas alcançadas mais do que podemos imaginar. A confiança em Deus abrirá as portas. Você pode não se ver hoje pregando a ninguém, e amanhã você pode estar pregando a juízes, a doutores, a presidentes, a governadores, desde que nossa confiança esteja em Deus. Então, coloquemos a nossa confiança em Deus e confiemos que Ele vai abrir as portas, vai nos conduzir e vai nos dar as palavras certas para falarmos a quem quer que seja. Quer essas pessoas estejam dispostas a ouvir, a estudar e a buscar, como os bereanos, ou nem tanto como a maioria de Atenas, mas ali tiveram alguns conversos, inclusive Dionísio, um deles. Então, coloquemos toda a nossa confiança em Deus, que Ele vai abrir as portas, Ele vai nos conduzir e vai fortalecer a nossa fé, e sigamos firmes, proclamando o Evangelho em nosso mundo. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira discutir, conversar, deixa nos comentários. Pedido de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, venha trabalhar em nossas vidas. Venha, Senhor, fazer a obra que precisa ser feita em nós, Pai. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, que possamos proclamar com forte voz, Senhor, fundados, firmados em Cristo, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.